Bom dia, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Mais um sábado abençoado, mais um sábado que aprove o Senhor de estarmos aqui. Viva TV Mais, programa Impacto. Eu sou o pastor Gustavo Pérez, da Igreja Apostólica Fogo para as Nações, ali na região oceânica em Niterói. Ao meu lado, um grande amigo, pastor também, pastor Erlon. Somos da comunidade... corta, errei. Corta. Somos da Igreja Apostólica Fogo para as Nações. Aqui ao meu lado, meu amigo pastor Erlon. Bom dia, pastor. Graças e paz. Bom dia, paz do Senhor, tudo bom? Para mim é um grande privilégio, grande honra estarmos aqui nessa manhã, compartilhando esse grande propósito com o tema Impacto, né? Para a glória de Jesus. Como me sinto honrado de estar nessa manhã. Nosso amigo pastor Gustavo nos fez o convite. Foi difícil, né? Sábado. Foi difícil encaixar na agenda. A pastor famoso é assim mesmo, para ter agenda. Brinca demais. Mas deu-nos a oportunidade novamente de estarmos aqui compartilhando uma palavra, né? Compartilhando nossas experiências, sim, dentro daquele tema impacto. Tem muita coisa boa e... Tem pra caramba. O pastor Gustavo vai nos orientando, nos guiando nesse caminho aí para a glória de Jesus. Pastor, pode ficar à vontade. Há 15 dias atrás, nós compartilhamos um texto aqui muito agradável. O pastor Isaías estava comigo, hoje ele está ali nos bastidores. E esse tema, eu disse a ele que é um tema muito abrangente. Nós poderíamos levar meses aí falando sobre o impacto, né? O que impacta, o que mexe com você, o que tira a sua atenção ou que porventura te atrai para que você busque aquilo, mas buscando em Deus, sabe? Sim. Eu quero compartilhar um texto que eu tenho mais particular. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, o seu verso 15 e 16, que sempre eu gosto de examinar a Escritura em Timóteo, como eu sou novo, né? Tenho 27 aninhos, caminhar 27 aninhos, casado com a pastora Larissa, posso deixar, né? Minha princesa, minha mãe, chega já em sabe, casa, nem dorme na sala. Então, feijão, amor, te amo. Mas esse texto mexe comigo, toda a epístola, toda a carta de Timóteo, por ser um jovem também, assim, então, com a orientação de um homem que guiou os passos dele, ajudou ele, né? Então eu carrego para mim. Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 15, 16, diz assim: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Aí 16, tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que derem ouvido. Então, essa palavra me impacta todos os dias, né? E todos os dias se renova. Porque o apóstolo Paulo está instruindo a ele, né? Para ele cumprir a responsabilidade. E isso mexe comigo por ser jovem, com a responsabilidade a qual o meu líder, o apóstolo Edson, o apóstolo Leandro, confiou sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. E quando eles dizem, olham para mim assim, já? Pastor? Tão novo? Como é que pode, né? Aí eles ficam muito impactados. No lado, eu vejo alguns, né? No sentido negativo, meu pastor. Que não está na idade, que não sei, como se tivesse um prazo para aquilo, né? Uma ordem cronológica para aquilo. Um impacto negativo. Algumas pessoas, não todas, né? Mas algumas. Eu pergunto a elas, mas qual é o tempo? Qual será a data? Será que você conhece assim, né? Tão a fundo isso? E eu fico perguntando, no sentido ministerialmente, do chamado, ser pastor, isso te impacta. Mas se eu tivesse na vida errada? Se eu tivesse feito, sendo um gerente, um tráfico de droga, aí, como seria a sua reação? Será que iriam dizer que você estaria novo também para isso? Teria essa coragem? E olharia com os olhos negativos? Mas, quando eu olho para essa palavra, eu vejo plenamente o cumprimento dessa responsabilidade. Eu vejo que eu tenho uma responsabilidade. Minha primeira responsabilidade não é só viver o meu chamado ministerialmente,
mas ser filho. Pois eu tive um pai, eu tenho uma mãe que me educou para ser homem, né? Que começa de tudo, não é o ministério que começa a minha vida, mas sim o ser um homem. É verdade. Então, eu entendo que o impacto, quando eu falo que eu sou pastor, o impacto que falo que eu sou um dos ministros, compartilho aquilo, eu vejo que o impacto de muitos é negativo. Sim. E para outros positivo. Mas eu entendo que a minha responsabilidade, eu devo estar posicionado, né? Para ter um progresso. Claro. Entendo. E como diz aí, de forma dedicada. Dedicado. Ou seja, verdadeiramente quando a gente mergulha naquilo, tendo a certeza de que Deus está no negócio de quem nós somos diante dele. Isso aí. E eu vejo que, quando eu olho para esse texto e vejo tudo que eu vivo, o que eu já vivi, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade, e responsabilidade eu devo cumprir com todo zelo e com amor. Porque aquele que me confiou, ele é perfeito. E tudo que ele começa, ele vai até o final. Amém. Então, se ele acreditou sobre nossa vida, essa oportunidade, né? Tenho eu a responsabilidade de viver e gerar progressos para alcançar outras vidas por meio do meu testemunho, da minha esposa, da igreja onde eu congrego, todo o testemunho do Evangelho. Então, quando você falou impacto, já mexeu comigo. Né? Impacto. Impacto eu vejo que é um confronto, uma colisão. Uma colisão. Uma colisão. Uma colisão. E alguém, às vezes, e no impacto, alguém sai ferido. Mas precisa de um médico, talvez, ou chega até óbito. Mas eu entendo que quando o reino te pega, bate de frente com você, te impacta. Eu morri. Isso aí, isso aí. Eu morri. Você colidiu, você morreu para você mesmo, para viver a vida. E o mestre, o que dá a vida, me trouxe para essa caminhada, para essa jornada. Né? Então, para falar de Jesus, precisa de dias, de anos e dias. A vida inteira. Então, para compartilhar com o pessoal nessa manhã, quase tarde. Quase tarde, já. Só entendo que precisamos ter nossas responsabilidades. E nossa responsabilidade é sermos um bom testemunho para gerar um progresso. Amém. Que as pessoas vão enxergar em nós o nosso bom testemunho, quem nós somos naquele que nos chamou. E não no que você está ouvindo ao seu redor ou ao seu derredor. Não né? ser Justamente paralisado. Isso aí, não ser paralisado por esses ventos contrários que dizem que não é o momento, que você não podia estar fazendo isso, que aquilo ali. E uma vez um casal de amigos disse assim, mas você saiu de diácono para pastor? Eu também. Eu também. Falei assim, mas em cada igreja, respeito, entendo. Na minha, o meu líder entendeu que era meu tempo. Mas é certo. Eu falei, então me explica. Pedro de pescador foi para apóstolo. Então ele está errado também. Então Jesus errou também. Jesus errou também. Mas Jesus é tão bom que depois de um tempo eles eram membros e foram diácono. Eu falei, mas na tua igreja tem obreiro, você pulou também? Eu falei, tá vendo? O reino, tem muita coisa que estamos tentando explicar. Porque as pessoas às vezes não entendem o reino e o chamado, elas confundem isso com a logística daquela determinada igreja, daquela determinada comunidade, entendeu? Com aquela doutrina que foi criada ali. As pessoas acham que é uma bolha que todo mundo tem que ser igual. Não, eu sou assim, eu fui assado, depois eu fui não sei o que, você tinha que ter sido também. Aí eu fico vendo, eu tenho a minha responsabilidade. Que eu possa ser uma testemunha para gerar progresso. Isso aí. Porque eu me posicionando, entendendo a minha responsabilidade, eu vou gerar um progresso na vida de pessoas. Por meio daquele que nos chamou, que é a luz verdadeira, que é Jesus. Amém. A luz que clareou nossa vida, né? Porque nós saímos de um... Eu saí, né? Nós saímos, eu também saí daquele lamaçal todo. Eu saí, estamos lutando para não retroceder todos os dias. Todo dia é uma luta. Mas aí Paulo diz para ele, tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Isso aqui... Isso é forte. A responsabilidade agora é contigo. Cuida de você e do teu ensino, do que você aprendeu. E do que você está passando para o outro, do que você exala, na verdade. Então, é um compartilhar com você. Né? Então, você cuida de ti mesmo e do ensino.
E aquilo que nós aprendemos é aquilo que nós iremos compartilhar. Não tem como eu sempre digo isso na escola bíblica dominical, quando eu estou ministrando a aula, sempre digo para os alunos, os meus irmãos e minhas irmãs que estão ali, eu sempre digo para eles, eu não consigo ouvir alguém que não tem coragem de sentar para ouvir. Eu não tenho coragem de ouvir essa pessoa que não teve coragem de sentar para ouvir. Tem um montão. Tem um monte. Que lê um pouquinho a Bíblia, ora um pouquinho e daqui a pouco quer sair. Já se considera o dono da verdade, eu não preciso mais aprender, eu não preciso consigo, mais. Porque eu tenho meu período até hoje, nunca vou deixar de ficar sentado para ouvir. Para ouvir, claro. Porque a maior sabedoria não é falar, é ouvir. É ouvir. Esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Então eu gosto de sentar para ouvir. Porque o ouvir vai me ensinar muita coisa, né? Que eu não sei ainda. E o que eu sei vai ser destruído às vezes, porque é muito raso o que eu sei. E aquilo que eu aprendo pode me levar mais à profundidade. É verdade. Então, compartilho com você nessa manhã. Para ouvir mais. Ainda mais a sua liderança. Principalmente a liderança, que você está ali justamente submisso à sua liderança. Por quê? E tenha cuidado de ti mesmo. E eu falo que no mesmo texto, se pegarmos no versículo 1, diz que para termos cuidado. No primeiro versículo. A maioria das vezes o ser humano tem cuidado com tanta coisa, mas esquece o cuidado principal, que é o da palavra, de ouvir, saber discernir. E os perigos de pessoas. Porque aí diz no versículo 1, o Espírito Santo afirma que expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E tá aí, né? Tá aí, né? A gente já tá vendo um montão aí, né? Paulo é tão... de Timóteo, seja uma testemunha, tenha a sua responsabilidade, cuida de ti mesmo e do teu ensino. Porque lá em cima ele estava instruindo. O que eu acho mais interessante, esse cuida de ti mesmo, né? Sabe tanto quanto eu, cuida de ti mesmo, porque tem muita gente aí mais preocupada em cuidar da vida do outro do que da sua. Quer ganhar o mundo inteiro, mas a própria vida quer cuidar da vida Jesus do outro, como ninguém, mas quer apontar o erro do outro, mas esquece o seu próprio erro, mas esquece. É complicado. Isso aí, quer ganhar o mundo inteiro, né? Para todo mundo de Jesus, mas não vive Jesus, não respira Jesus. Tem até uma frase que estão usando direto aí nas redes sociais, como é que é, de cuidar da vida, como é que é? Diz que quem ama, cuida. Então eu sou amado por 1 milhão de gente, o que tem de gente cuidando da minha vida não é brincadeira, não. Como eu sou amado nesse mundo, esse Brasil afora. Mas aí o Paulo diz, cuida por quê? Cuida do ouvir. Porque tem um montão de espíritos enganadores e desviando um montão. Porque fala, a pessoa acredita, toma aquilo como verdade e ainda quer levar aquilo adiante, sai espalhando para todo mundo. Aí isso, eu falo, como não compartilhar isso nessa manhã sobre impacto? Então, no primeiro impacto, temos que entender o que nós estamos ouvindo. Porque o que entra aqui, pode sair aqui. Mas quantas coisas entram aqui e desce para cá? E desce para o coração. Aí é que está o perigo. Aí tira do caminho. Tem que ter o discernimento de saber ouvir. É isso aí. Aí nos tira do caminho. O caminho que estava gerando progresso. Tira do foco. De repente você está lá pertinho para receber a sua bênção, você ouviu um negócio que não era para você receber, você recebeu, saiu. Bum, voltou lá para o final da fila de novo. Está ouvindo espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E aqui é uma denúncia que eu quero fazer nessa manhã, tarde, já meio-dia, né? A denúncia. Temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo por aí. Rede social é muito bom, não estou falando contra. Uso. É só saber usar. Saber usar. Dosar. Isso aí, dosar. Porque tem muita gente aí dizendo que é de Cristo, dizendo que é de Deus, mas fala muita asneira, muita besteira. Invenção de doutrinas de demônio e levando as pessoas para caminhos. E a Bíblia fala de vãs doutrinas, né? Dentro de vãs doutrinas. E estão tirando as pessoas do foco, que era para cuidar de si mesmo. Estão cuidando mais da vida dos outros, esquecendo delas, estão morrendo, se perdendo. E então eu tenho aprendido nessa caminhada com a minha liderança, os meus irmãos aí à
valorizar o que eles dizem, porque são pessoas que eu conheço e sei que são homens e mulheres cheios do Espírito. Pessoas de caráter forjado em Deus. E que vão edificar, me consolar e me exortar no meu tempo. Então, por que eu ficar valorizando tantas pessoas aí fora que eu nem conheço? Se eu tenho grandes pregadores e grandes ministros para compartilhar sobre a minha vida. Claro. Então, o impacto que nós precisamos ter é ouvir certo. Saber ouvir, né? Saber quem fala, saber ouvir, saber como não, você recebe aquilo. Mas se não discernir, tem muitos aí dizendo que é de Deus levando pessoas para enganar. E aí entra a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas com a consciência cauterizada. Você bloqueia isso aí, cauteriza, engessa. Então, engessa e a é difícil. responsabilidade, precisamos ter nossa responsabilidade de viver um reino, de ouvir. Começa tudo no ouvir. E ouvir a palavra de Deus e cria em nós a esperança de cada dia, né? Então, eu entendo que o maior princípio que eu entendi é sentar para ouvir. Para mim crescer um dia, para me se levantar para falar. A Bíblia começa com ouvir. A Bíblia começa com ouvir, né? Haja luz, ouve luz. Começou falando, haja luz, ouve luz. Depois foi lá com Adão e Eva, não comerás do fruto. Ouvir, ouvir. Todos ouviram antes de agir. Todos os que estão na Bíblia primeiro ouviram. Assim, a Bíblia já começa com ouvir. Até a terra começou ouvindo. Haja luz, então, haja... Um conselho para os jovens que estão chegando. Não queira falar. Queira ouvir. Queira ficar sentado, aprendendo, entendendo o teu tempo de falar. É o que eu costumo dizer, pastor, e tenho certeza que o senhor já presenciou isso. Aquele famoso vaso, que você não pode botar o microfone na mão para dar uma oportunidade. Vaso, olha só, vou te dar uma oportunidade para você cantar. E no meio do louvor, a pessoa resolve querer pregar 10 minutos para depois terminar. Aí só que não prega nada. Fala abobrinha em cima de abobrinha. Eu já vi isso. Fala um monte de besteira, um monte de coisa que não tem nada a ver com nada e depois termina de cantar. Então, aprenda a ouvir primeiro e aprenda a ser vaso, né? Tem o vaso da porta, tem o vaso que está em cima do altar. O vaso que está em cima do altar, se você botar na porta, fica feio. Não combina. E o da porta não combina. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Não é? Aliás, você tem que saber ouvir justamente para você discernir e entender onde Deus quer te colocar. Quando você ouve, entende, você não vai gastar energia vã. Claro que não. Você vai começar a progredir, vai começar a gerar progresso. Você acumula para poder justamente soltar depois, liberar depois. Então tem muita gente que só quer falar, só quer comentar, tá gastando energia, tá dizendo, não tô vendo as coisas acontecer, Deus não tá fazendo. Claro que tá fazendo as coisas erradas. Tá fazendo errado. Tá pelo caminho errado. Não tá na vontade, no plano dele. E um versículo que eu carrego comigo, quando me perguntaram qual é o seu versículo para você. Salmo 143, seu verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Guia-me teu bom espírito por terra plana. Esse é um versículo, um verso que eu carrego para a minha vida. E é uma realidade. O que é mais fácil, andar na terra plana ou andar na terra cheia de buracos? De altos e baixos. Quando comecei, minha mente ainda nova, eu falava, não quero viver de altos e baixos. Então, o Senhor, o Espírito trouxe ao meu coração, o meu Espírito dizendo, filho, você precisa ser pleno, andar comigo, e não viver mais de altos e baixos. Eu entendi que o começo ensina a fazer a tua vontade. Aí eu olho para Enoque, andou com Deus 365 anos, andou com Deus. E Deus viu que o cara estava tão envolvido, tão mergulhado nele. Ele falou assim, vem para mim. O arrebatou e levou para si. Eu falei, se um homem conseguiu andar com Deus esses anos todos, Deus ensina-me. Ele ensina. Ensina-me a fazer a tua vontade. E quando você quer aprender, você aprende. Porque eu quero ouvir. E ouvir a voz do bom pastor, que vai me direcionar pelo caminho reto, plano, e parar de viver altos e baixos. Então, quando conseguimos entender isso, e você conseguir entender isso, que você precisa ouvir a voz do bom pastor, você vai parar de viver de altos e baixos. Se tem alguém, acredito que não tem. Eu prefiro acreditar que não tem. Eu prefiro crer que todo mundo está exatamente. Não estou vivendo de altos e baixos. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Jesus hoje é maravilhoso, amanhã já não quero. Ele já não é maravilhoso. Eu vim pensando ontem, quando
quando eu saí do meu serviço, eu fui trabalhar, eu fui pensando e voltei. E nós temos tudo. Temos tudo. Isso, gente, temos tudo. Temos tudo. Porque Deus é tudo. Se Deus não for tudo, tudo que eu tenho não é nada comparado a Ele. Ele é maior que tudo. Amém. Eu falei assim, obrigado, Senhor, eu tenho tudo. O Senhor me deu a oportunidade de conhecê-lo. Me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E me fez entender que o Senhor é tudo para mim. Eu fui dizendo, eu te amo, Senhor. Mesmo sendo tão pecador, tão falho. Mesmo sendo falho, imperfeito, sim. Porque tenho tudo. Tudo E tem. Ele nos ama com a nossa imperfeição toda, com os nossos defeitos, com o machismo que tem. E eu vou ficar pensando em desistir por guerras bobas. Jamais. Porque falaram o que deixaram de falar. Porque nós somos falhos, mas Ele nunca será falho. Nunca vai falhar. Então, é para dizer para eles, não pense em desistir. Eu acredito que não tem ninguém. Ninguém pensando em dizer, não tem ninguém. O povo de Deus é um povo eu acredito convicto na fé. Em nome de Jesus. É. Não tem ninguém nos ouvindo que está pensando em desistir, não. Não tem. Porque o povo de Deus não desiste. O povo de Deus é tinhoso, é chato, mas existe o povo. Eu entendo que se encontrou com o amado, como Cantares 6 diz, ó mais formosa, onde está teu amado? Ela sabe. Você pode estar até longe, mas nós sabemos onde ele está. E onde ele está? João 20. Maria foi procurar, ele diz, Maria. Ela diz, meu mestre. Então, o jardim de Gênesis 1 foi o homem fugindo de Deus. A primeira pergunta a Deus, aonde estás? E a primeira pergunta após Jesus ressuscitar? Maria, quem procura? Quem procura? No jardim de Deus, no Getsemane, lá no Gênesis, é o Deus perguntando onde ele estava. E agora em João 20, no jardim também, é a mulher procurando, a igreja procurando ele. Procura. Chega de fugir dele, agora é tempo de procurar. É tempo de procurar, de buscar. É tempo de procurar. E para você, quando você procura, você tem que parar para ouvir. Tem que parar para ouvir. Para saber a direção. Ela até falou assim, ó, quem procura ela? Estava tão desesperada, que levaram o corpo dele, que ela nem reconheceu a voz dele. Mas quando ele chamou ela, Maria, ela disse, pelo nome? Pelo nome? Ou seja, me conhece, sabe quem eu sou? Como assim, né? Jesus, Rabone, mestre, agarrou. Então, quantas pessoas Jesus está chamando pelo nome? E às vezes não está nem ouvindo. Nem está ouvindo. Por causa do desespero. Pensando em fugir, largar tudo. Ou querer fazer com a força do próprio braço. Então é tempo de procurarmos e entendermos que a voz, quando nos chamar, a voz, quando chama o nosso nome, nós sabemos quem Ele é. É o nosso Rabone, o nosso mestre. Então precisamos voltar para o jardim. Às vezes estamos muito afastados do jardim. Estamos igual em Cantares 6. Ela sabe até onde ele está, só que ela está distante. Ela está muito longe. Muito longe. Mas a pergunta das outras que estavam com ela foi qual? Aonde está o teu amado? Ó mais formosa. Está lá, ó mais... Seja Cantares, ó mais formosa. Poderia dizer formosa, mas por que disse a mais formosa? Mesmo ela estando distante, quem enxergou ela distante do amado, via ela ainda a mais formosa. Porque ainda tinha um tempo, ainda tinha um período de luz na vida dela. Sim. Ela estava na bateria de emergência, a luz de emergência. Luz de emergência, tem um período para acabar. Final. Ainda estava reluzindo, ó mais formosa. Ela disse, está lá embaixo, meu amado, no seu jardim. Então ela sabia a localização. E ela desceu. E quando ela chegou perto, foi recarregada. Então, às vezes, se você está tentando... Eu quero falar para você hoje nessa tarde. Se você estava longe do amado, sabe até onde ele está. A sua bateria está descarregando, está na luz de emergência. Eu quero dizer para você que ele está te aguardando lá no jardim para te recarregar. Mas a energia do céu. E quem é essa luz? O Espírito Santo. Que nos dá força para nos continuar caminhando. Então volta, ó mais formosa. Não é formosa, é a mais. É a mais. É a mais formosa. Formosa tem um monte. Tem um monte. A mais formosa. Exatamente. Porque o sangue nos lavou, arrancou de nós toda a impureza, todo o erro, toda a sujeira, e nos perdoou e nos deu a oportunidade de recomeçar novamente com Ele. Amém. Então, as mais formosas precisam voltar a estar perto do amado, como Maria. E não foi com mão vazia, né? Não foi. Ela foi com incenso para perfumar um corpo morto. A intenção era encontrar um morto.
Mas ela não encontrou. Não encontrou o morto. Foi aí que ela se surpreendeu, Não porque ela não encontrou o estava morto porque ele morta. estava vivo. Ela estava viva, já tinha E o ressuscitado. perfume né? dele. Exalando. A essência E nos exalando. encontrou. Então, é tempo de voltarmos para perto do nosso jardineiro, do nosso amado, que nos ama e nos dá oportunidade. Não tem como não dizer. É tempo de voltarmos. Se tiver alguém, alguém afastado de Jesus, volte para ele. Porque tu és ainda mais formosa e ele te aguarda para dizer, te chamar pelo nome. Ele não chama para apelido, não chama como o mundo nos chama. Ele chama pelo nome. Que rouba a nossa identidade, tira a nossa identidade. Ele chama-nos pelo nome, porque nós temos uma identidade. E essa identidade não é essa daqui, é uma identidade que ele nos concedeu para cada vertical, né? Então, se tiver alguém ainda longe dele, por causa das circunstâncias, do desespero, afastado dele, volta para o amado, porque tu és ainda mais formosa. Então, é tempo de voltarmos, porque há muitos aí dizendo que é o amado. Espírito enganador está te chamando de amado. Hipócritas, homens amantes de si, mais amigos do deleite que amigos de Deus, né? E com mente cauterizada, querendo levar um máximo de pessoas. E quer pegar quem? A mais formosa. Para tirar de mais formosa. Para tirar da presença, para perder a essência. Quer apagar a luz. Literalmente apagar a luz. Quer apagar a luz. Aí Paulo diz, cuida de ti mesmo e do teu ensino. Não perca o que você já aprendeu até hoje. Não jogue fora o seu aprendizado nesse período. Não tem como. Então, o tempo que estamos vivendo, o período que estamos vivendo, né? Precisamos ficar sentadinho, ouvindo como Maria, como Marta, agitada com as circunstâncias. Porque o que ela aprendeu ali sentada, no futuro ela teve que utilizar. Quando houve toda a guerra, o seu irmão Lázaro morreu. Quem estava calma dentro de casa? Maria. E quem estava no desespero? Mestre, se tu estivesses aqui, eu tinha morrido, não teria morrido. Culpa sua. Porque tu não chegou no tempo, oraram o tempo, 4 dias já era. Então quem aprendeu sentadinho está dentro de casa. Quem sabe em quem crê não se desespera. Quem sabe em quem crê não se desespera. Aí Jesus falou para ela, faz o seguinte, chama Maria. Maria vem aqui. Ela é mais tranquila, eu prefiro conversar com ela. Você está muito desesperada. Maria estava sentada, esperando o mestre chegar, talvez para ensiná-la. Aí chama Maria para vir aqui. Maria veio, meu mestre. Chorando, aí diz que Jesus se compadeceu. E Jesus chorou quando olhou para Marta. Mas por que não chorou quando a Marta chegou? Mas chorou quando a Maria? Porque quem aprende a palavra e entende Jesus faz o que aprender. Quem tem a essência é reconhecido pelo seu próprio mestre. Ele aprendeu, ela aprendeu direitinho. Eu estava sentado, está chorando, né? Jesus se compadeceu e disse, vamos lá, me mostra onde está. Vamos resolver isso. Que eu não aguento ver você chorando por muito tempo, Maria. Um filho meu não pode sofrer assim tanto tempo. Desprezou Marta? Não, só que Marta, quando era para aprender, não aprendeu. Estava fazendo a agitação inteira. Querendo trabalhar. Quanta gente, né? Querendo se preocupando com muitos afazeres. E esquece. É tempo de aprender, é tempo de aprender. Então, tudo que nós aprendemos, um dia o Senhor vai desfazer, viver aquilo. Não adianta só aprender e não, e também ficar guardando. Não, você pode só se encher, senão você se estufa e explode. Então, Paulo está dizendo, cuida de ti mesmo e do teu ensino. E ele diz que cumprimenta mais o finalzinho, né? Ela até travou, gente. E diz, persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida e quanto a todos que deres ouvidos. Então a preocupação de Paulo é dizer, salva todo mundo. Salva todo mundo. Ele diz, aquilo que você aprendeu, cumpra esse seu dever. Salvarás tanto a ti e todos aqueles que deram ouvidos a você. Então, você vai estar no caminho certo. Então, se você vai estar no caminho certo, eles vão te seguir. Vão te ouvir, vão te seguir. Vão ouvir.
porque o que vai É sair o seu testemunho que vai fazer com que os outros sejam tocados, e não você ficar blá, 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 blá. fala muito. É nós que salva, é ele que salva. A palavra nossa é dele, é tudo por ele, para ele, O por que ele. o que mais me impressiona com isso é que as pessoas questionam essa coisa de Deus, né, de querer falar e não ouvir. Mas o que eu acho mais engraçado é que numa sala de aula de uma escola e numa sala de aula de uma faculdade, tem aquele período que você só ouve para depois você começar a estagiar e falar. Então, assim, engraçado que lá todo mundo senta e ouve direitinho, né? Impressionante. Meses, só começa a falar depois de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, que você começa um estágio obrigatório numa faculdade. E num colégio, quando você fala, em tese não é falar, mas quando você faz a prova, mas você faz a prova depois de meses que você está sentado ali só ouvindo. Aí a pessoa quer chegar agora da igreja e amanhã já quer falar. Aí olha pra mim, chamou com 7 anos. Pastor, Mas quanto tempo você ficou ouvindo e aprendendo? Quanto tempo eu até fiquei hoje ouvindo e ainda continuo aprendendo? sentado e vou continuar sentado ainda. Até hoje eu estudo a palavra, até hoje eu sento para ouvir, mas tem o momento de falar. Não é a velocidade que determina a chegada. Claro que não. É a constância. A constância que determina a nossa chegada. A constância. Nós aguardamos, né, a chegada do nosso mestre Moisés, que é o suar da trombeta. Vai gritar que deve ter tempo de arrebatamento. Então, aguarda esse período, esse tempo. Então, não foi da noite para o dia que chegamos onde chegamos, pois temos uma história que Jesus tem construído em nós, e tudo isso é baseado naquilo que eu ouço até hoje, o que ouvi e o que ainda vou ouvir. Então, ouvir é muito importante para me salvar a mim mesmo e aqueles que me ouvem, como nessa tarde, né? Eu considero que o tempo de aprender é eterno. A gente vai aprender sempre. Não tem como acaba. Nunca vai pegar o caminho. Não existe aquela coisa de eu já sei tudo. Não, a gente sabe tudo. Não tem como a gente saber tudo. Não tem como. Então, nessa tarde, o impacto é ouvir. E ouvir pessoas que vão acrescentar, não é qualquer um. Tem um montão aí. Também não é para você ouvir, né, vãs repetições, palavras, né, enfim, muita gente palavras desanimadoras, né? Muita pessoa aí gastando aí, falando. Como foi ministrado na quarta-feira, né? Você não vai ouvir uma palavra de desânimo, você vai, deixa a pessoa falar. A palavra de desânimo você deixa falar, mas vai em frente. Botou como o papai falar, botando o bolso furado. Pode falar, porque afinal de contas falar até papagaio fala, né? Falar até papagaio fala. Então pode falar o que quiser, porque, né, eu sei em quem eu tenho crido. Então precisamos ouvir para perseverar nesses deveres. Então, quando ouvimos, entendemos e devemos perseverar, dar continuidade àquilo que aprendemos. Vamos valorizar aquilo que nós ouvimos dos nossos líderes. Compartilhar nessa tarde mesmo que as pessoas, nós precisamos continuar ouvindo e ouvir certo. Os nossos líderes continuam ouvindo os seus líderes. Não fica dando audição, compartilhando sua audição para qualquer pessoa, dizendo, eu sou de Deus, de Deus nada. O espírito enganadores que enganarão até muitos. Então, lobos, né? Lobos, pele de cordeiro, lobos. Então, valorize, seja grato ao seu líder, seja grato aos seus irmãos que você conhece, sabe quem é. São homens e mulheres cheios do Espírito, compartilham a palavra para edificar. Então, continua ouvindo para perseverar nesses deveres. Pois agindo assim, salvarás tanto a ti mesmo e quanto os que te ouvem. Então, primeiro se salva. Isso aí, escute para você poder ser salvo primeiro, né? Escute para poder você ser salvo primeiro. Paulo, se fosse pegar aqui Timóteo, nós iríamos ficar tanta coisa boa. Não, por isso que eu falei, isso é um tema muito abrangente. A gente fica aqui meses falando disso, é uma coisa tremenda. Impacto, né? Impacto mexe com você todo, em todas as áreas da sua vida. Muita coisa boa. E, poxa, Timóteo, aí você pega o versículo 12. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser um exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza.
Então, quando Ser exemplo é complicado, uma responsabilidade muito grande você ser exemplo pro outro. É isso aí. Então a nossa responsabilidade não é só ouvir. Não, é ser exemplo. É ser exemplo. Pôr em prática. É. E a instrução é pro jovem. Tô falando mais porque eu sou tem que falar da área, garotão, né? Garotão. Tem que falar da área. Fala da sua área, tá valendo. Então você é pai, entenda seu filho jovem, dá uma responsabilidade para ele. E eu falo, vou compartilhar só um pouquinho da minha vida, como foi minha criação. Meu pai não era cristão, nem minha mãe. Meu pai era envolvido na vida errada. Até mesmo você compartilha com as pessoas isso, para entender. E meu pai morreu até mesmo em 2014, ali no assalto do carro forte do Largo da Batalha. Teve em 2014. Então, meu pai, meu tio, meu primo, todos eles lá. Meu pai era envolvido nisso. Mas meu pai, dentro de casa, era o homem. Era um exemplo. Um exemplo de homem. Casado com minha mãe tantos anos, mas era exemplo. E me fez ser quem eu sou hoje. Porque eu botava a sandália aqui na porta, botava a sandália na porta, e meu pai falou assim, tu sabes o valor dessa sandália? Eu, não tira a sandália de lá, porque todo mundo vai passar por cima e vai pisar. Um dia você vai saber o valor dessa sandália. Pesa no bolso um dia, né? Aí eu, cara, é tão chato. É chato pra caramba, sandália na porta, depois eu lavo. Eu levava a sandália e botava pendurado. Passou uns anos, casei com a pastora Larissa. Dei uma sandália. A sandália estava onde? No chão, na porta. Na entrada da porta. E qual voz que veio? A mesma. Papai dizendo, um dia você vai valorizar. Um dia você vai valorizar. Você vai entender o valor da sandália. Você vai valorizar um dia você vai entender o valor da sandália, já viu? Como é que doeu agora? Valores que estavam sendo implantados dentro de mim, que papai me ensinou. Que gerou uma responsabilidade em você lá na frente. Para ser quem eu sou hoje. O resultado. Para ser quem eu sou hoje. É o resultado. Então as pessoas dizem, chegou de paraquedas. Menino, não, minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Aí quando papai faleceu, morreu naquele ato lá dele, não tenho orgulho de dizer o que ele era na rua, mas tenho orgulho de dizer quem ele era dentro de casa. Isso aí, amém. É o Porque suficiente. ele me fez ser um homem, amou minha mãe, educou minha irmã, me moldou o seu caráter. E me fez ser forte. Os não deles nunca me matou. E nem vai matar. Eu fico olhando lá, deu um montão lá, e sempre recebi o sim, 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 e hoje não são pessoas, não tem nem expectativa de vida. Nem como me dói isso de nada. Triste é isso, não tem expectativa de vida. Não sonho com nada, não vivo nada, só vivo naquele mundinho ali. Mas quando minha mãe estava no meu portão, 10 horas da noite, jogando no vôlei o pessoal, minha mãe disse assim, entra. Ah, mas tá todo mundo aqui, minha mãe. Você não é todo mundo. Eu escutei tanto isso. Todo mundo, você não é todo mundo. Entra. E eu ficava mexendo no portão, olhando. É muito chato, muito chato. Mas depois de você vê o resultado, né? Chega hoje. Eu não me mato. Nunca te mataram. Nunca me mataram. Nunca te fizeram mal. Mas me fizeram mais forte. Então os pais, quando entendem isso, os filhos não entendem hoje. Não vão entender isso. Que é cuidado. E se nós pegarmos os mandamentos, não matarás, não roubarás, não. Quantos não tem lá? Em Gênesis já começa com não comerás do fruto da árvore da vida. Não. Já começa com Deus falando então, não. Então, cuidado para tornar uma geração forte. Então, infelizmente, não todos, alguns pais estão afrouxando o ensino dos filhos, deixando os filhos muito livres, lá vão ter, faz o que quiser, mas estão gerando filhos fracos. Filhos que vão amanhã, qualquer coisinha, qualquer guerrinha, mas os não. Chora, faz mimimi, exatamente. Os não que me forjaram lá atrás. Te alimenta. E gera um resultado positivo na sua vida. E hoje vivo chamado, ministério, porque não começou hoje, quando recebi o azeite sobre minha cabeça. Começou lá atrás. Quando o papai e mamãe estavam me ensinando. Forjando o seu caráter, lapidando, moldando. E nós estamos falando de ouvir, meu pai sempre dizia, adulto conversando, criança, calada. Ouvindo. Fica calado, não dá um palpite. Chegava a ser... Aí tava conversando lá, eu ficava só... Às vezes dava até vontade de falar e não podia, né? E hoje quantas crianças, jovens, sem educação, que se intrometem em conversa. Eu ouvi lá atrás. Ouvi
ouviu lá atrás e aprendeu. E se eu não aprendo lá, chinela. E a chinela não E pega. hoje seria diferente também, se não tivesse ouvido lá atrás. Então não começou hoje. Começou lá atrás. Minha mãe me ensinava a educação que meu pai me passava, a educação que minha mãe me passa até hoje. Hoje minha mãe caminha na FPN. Eu tive a oportunidade de evangelizar minha irmã, batizar minha mãe, batizar minha irmã. Jesus me deu graça para misericórdia, me deu uma estratégia, ganhei minha irmã para Jesus. Amém. Minha mãe, um dia eu não faltei o culto, fiquei em casa, minha mãe foi para o culto, voltou, filho, eu aceitei Jesus por causa de um posicionamento, uma atitude disso. Eu confesso ao Senhor como Salvador. Jesus me deu a oportunidade, eu te confesso, caminhei. Então, tudo gera progresso. Com certeza. Tudo gera um progresso. Tudo gera uma testemunha. Eu ouvi um dia meu pai falar, ouvi minha mãe falar, para mim ser quem eu sou hoje e quem vou me tornar na mão do Senhor. Porque ele escreveu ainda, não se cumpriu ainda tudo. Ainda. Se não se cumprir, aleluia, o arrebatamento está logo ali. Amém, os céus que é a minha esperança. Até o dia de hoje está valendo a pena, então, tudo sempre. As pessoas pensam que foi da noite para o dia. Então não foi da noite para o dia. Então os pais hoje eu vejo que tem muitos, não todos, alguns frouxos, o ensino comendo, não mata isso. Vai fazer a geração mais forte. Dizer um não, vai fazer a geração mais forte. Porque quantos... Eu fui para a praia, meu pastor, com 18 anos. 18 ou 17 anos. Eu morava lá na comunidade do Bom Sucesso. Com 18, 19 anos, que eu fui para poder ir para a praia sozinho. E minha mãe dizia, tu não vai para a praia sozinho. Se alguém quiser te levar para a praia, tem que vir aqui em casa, me de autorização. E tem que ser de maior. Me pedir para ver se eu vou deixar ou não. Deixar aí. E eu falava, caraca, todo mundo vai para a praia e não calor dentro de casa. Todo mundo faz, todo mundo faz. Você não é todo mundo, é outra pessoa. Mundo. Aí depois eu entendi. Eu não sou todo mundo. Mamãe estava me forjando para o ministério, me forjando para a chamada. Já estava tudo escrito por Deus, já. Tudo que você ia passar. Então, o ensino dos pais é muito importante para depois chegar no ministério. Avós, tios que educam. Isso é muito importante. Faz uma geração ser forte. A geração mimimi fraquinha. Porque não recebeu um tapinha? Meu pai tinha uma Kenny, meu pai não lembra até hoje. Meu pai me deu uma quenada aqui, ó. Que ficou a marca Kenny, o número e as bolinhas da Kenny. Matou? Matou não. Mata não. Ele tava dizendo, o que eu te dou hoje, amanhã você vai receber pior. Porque se você não levar esse hoje, amanhã vai ser pior. A vida te dá pior. A vida vai ser pior. A vida vai te machucar muito mais. As pessoas que são ruins, alguns, não todos os patrões. Meu patrão é maravilha, aleluia. Glória a Deus, meu patrão é maravilha, meus patrões. Mas tem patrões ruins demais. Aí as pessoas não receberam um tapinha lá atrás, larga tudo, ou quer agredir. Mas o papai e minha mãe estavam me ensinando. Vai ter uma chamada, um ministério lá na frente, para glorificar o nome do Senhor. Eu não entendia, não sabia. Não entendia, hoje em dia você já entende e já viu que o resultado foi positivo devido a tudo aquilo que você passou lá atrás. E isso não só para a vida ministerial e a chamada do Senhor, mas sim hoje para estar casado com a para a vida profissional, sim, para a vida pessoal, isso aí vale para tudo. Então tudo isso engloba para um projeto. Que projeto é esse? O nome do Senhor ser glorificado acima de todas as coisas, né? Sermos testemunha para ganhar outras vidas. Então, tudo aquilo que nós aprendemos de nossos pais, tios, avós lá atrás, vai ser muito útil aqui na frente. Com certeza. Muito útil. Então, tenho certeza que quando as pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui... Estão fazendo uma reflexão, estão vendo o filme, passando lá atrás de tudo que aconteceu. O que eu aprendi lá atrás está sendo útil hoje. Está sendo útil hoje. Está sendo um reflexo, está sendo... Porque o mundo hoje vai bater, agredir, ele vai entender. E já apanhei de Kennedy, de papai. Um tapa nas costas que me tirou o ar. Quase não consegui respirar. O papai está dizendo, o mundo vai querer tirar teu ar também, mas suporta. Mas suporta, porque eu já tirei lá para te ensinar, para você ver como é que é. Então, enquanto as pessoas estão pensando, rapaz, eu aprendi. Poxa, aquela palavra... para fazer eles mais fortes, né? É isso aí. Para te fortalecer. Mais forte. Para você crescer sabendo quem você verdadeiramente é. Chegou hoje, está de pé por causa dele, sim. Mas os ensinamentos, a educação que recebeu,
fez ser um soldado e uma É soldada verdade. forte. Para a glória de Para a Deus, é glória de verdade. Jesus. E por isso gera progresso. Amém. Por isso gera crescimento. Isso aí. E por isso não vamos ouvir qualquer um, não é qualquer um que nos engana. Claro que não. Papai dizia. Papai não falava assim, ó, você apanhou na rua, não traz prejuízo para casa. Vou apanhar na rua, não trazer prejuízo para casa. Porque ele fala assim, senão você apanha dentro de casa de novo. Misericórdia. Isso. Eu saí de casa, não posso apanhar na rua, não posso apanhar na rua, senão eu vou apanhar em casa. Ninguém. Você tem que saber quem você é na rua e quem você é dentro de casa para você dar um bom testemunho. Porque, sabe o que ele está dizendo? Porque se você apanhar na rua e tiver problema, eu vou te bater, mas eu vou na rua e resolver por você. Ou seja, você vai gerar dois problemas, o seu e o meu. Então eu saio de casa, não preciso arranjar problema com ninguém. Não posso arranjar não problema posso, com ninguém. Exatamente, deixa eu ficar quietinho. Senão eu vou apanhar em casa, eu vou apanhar na rua, vou apanhar lá. Vai, papai tá então, meu pai está dizendo, siga a paz com todos. Só faltou de mencionar esse versículo. Mas nem precisou, né? Mas nem precisa. Depois que você entende, depois você lê a Bíblia, você fala, papai, meu pai estava me ensinando um versículo. Siga em paz, siga a paz com todos. Amém. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Então, para que gerar guerra? Já temos muitas guerras. Não Para que precisa. gerar guerra? Então, saio de casa hoje, quero seguir a paz. Alguém me fechou, ando de moto. Então, por isso não estou sendo da Bíblia, porque estamos mesmo de moto. Então, alguém me fechou, olha, balança a cabeça, vai embora. Não, amém, pode passar, desculpa. Já temos o nosso inimigo oficial. Já temos ele e os soldados dele. Satanás e a sua turma. Já temos um inimigo determinado. Então, para que eu ficar de guerra? Ficar de guerra com o irmão, ficar de qualquer coisinha. Então, já há denúncia também, já vamos abrir logo um parente aqui. Então, cuidado, para que esse cara de guerrinha com o seu irmão, que nossa luta não é contra carne, nem sangue, não é contra principados e potestades. No exato momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, entendemos que Ele que nos deu a oportunidade para sermos filhos adotivos por Ele, entendemos que nós declaramos, não sirvo mais você, Satanás, eu sirvo aquele que é maior. Então ele disse, então você é meu inimigo. Então vai lutar para quê? Tirar nosso ar para nos matar. Exatamente, minar a nossa fé. Então vai usar pessoas para tirar, não roubar a nossa fé. Entendo que não é pessoas. Tudo é espiritual. Tudo é muito espiritual. Tudo é espiritual. Então não viva de guerrinha, não vive de guerrinha de pessoas. Então valorize o que você aprendeu para gerar progresso. Porque aqueles que vão te ouvir para salvar aquele. Porque tem muita gente que as pessoas não querem ouvir mais porque é ignorante. Porque não sabe falar. Não sabe falar, não sabe tratar as pessoas. Tudo isso, papai e mamãe já me ensinavam. Lá atrás. Para hoje eu entender muita coisa, muitas pecinhas vai se encaixando no quebra-cabeça. É verdade. E às vezes eu fico, rapaz, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, né? Valeu a pena. E sempre vale. Eu falo para todo mundo, hoje meu pai não faz presente. Só que a morte do meu pai me gerou vida. Me gerou vida, porque foi no mesmo período, ele morreu em 2014, em fevereiro. Morreu na quarta-feira, ele morreu na sexta-feira. Na sexta-feira, eu fui para a vigília na igreja, assim, confessei Jesus como Salvador. Naquela mesma noite, naquela madrugada, Jesus arrancou toda a minha dor, amém, aliviou, entrou com o teu espírito e eu continuei o progresso. O progresso era cuidar da minha casa, cuidar da minha mãe, cuidar da minha irmã, pagar aluguel junto com minha mãe e com minha irmã. Às vezes desistir de novo, porque as oportunidades de ser qualquer. Às vezes até te chamam, tenta até te atrair, na verdade, né? Então, mas eu entendi que o papai estava me ensinando para me ser forte. É isso aí. As dificuldades viriam. As dificuldades viriam. Mas para me continuar cuidando dos nossos. Amém. E quando eu entendo cuidar de mim mesmo, o segundo mandamento é amar o teu próximo. Como a ti. Como a ti mesmo, ou seja, espere o que está dentro de você. O que você gosta que faça com você, faça também. Isso aí, faça com o outro. Faça também. Ah, se você não gosta disso, não faça. Então não faça. Não faça. Então o amor é sobre tudo, né? O amor é abrangente. Amor é tudo. É abrangente. Então, o aprendizado, o valorizar as pessoas. Não só, às vezes, valorizamos só as pessoas. Sim, é certo. Mas valorizar nossos pais, nossas mães, nossas tias, nossas avós, que nos ajudou a gerar a educação, que gerou nos
ser um soldado, uma soldada hoje. Então, aquilo que eles nos ensinaram é de muita valia e foi muito útil hoje. E eu fico olhando, mas era como um Onésimo. Sem utilidade nenhuma. Sem utilidade nenhuma. Sem utilidade nenhuma. Mas teve alguém que nos gerou oportunidade para sermos úteis. Amém. E Paulo diz, ô filho, Filemão, o senhor dele? Filemão, aí eu fugi agora, o senhor dele que era Filemão, me fugiu. Aí Paulo diz, receba ele, pois ele era inútil, mas agora é muito útil. Serve para nós como exemplo. Não tinha utilidade nenhuma, mas aquele que nos chamou, que nos gerou vida, nos fez ser útil. Então precisamos ser gratos às pessoas que nos rodeiam, Amém. que nos educam, que nos ensinam. Eu sempre digo e repito, até Jesus voltar a falar, valorize as pessoas perto de você. Amém. Valorize, seja grato às pessoas que nos gerou a oportunidade, que nos gerou ser soldados. Então, vai continuar gerando progressos. É verdade. Temos Para progredir, testemunho. para continuar. Amém. Para ir tudo isso, para mim ser um bom filho, para mim ser um bom líder, para ser um bom empregado, que hoje eu sou. Sim, amém. Sou um bom filho da FN, um bom filho com a minha mãe, que hoje meu prazer, meu pastor, hoje meu prazer que me traz prazer, que me alegra demais, é Jesus acima de todas as coisas. Jesus para mim é tudo. Me resgatou dessas trevas, me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje, para a glória dele. Mas é olhar quando eu estou pregando, ensinando, a minha mãe está lá embaixo e olhando para mim assim. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. E um tempo atrás, minha mãe estava meio parco de jogo, e eu pregando. Quem vem na hora do apelo? Ela. Minha mãe. Ela. E eu poder olhar para minha mãe. É gratificante. Né? E eu falo, obrigado, Senhor, porque vale a pena cada dia mais te servir. Pela sua misericórdia e a graça dele que nos gera esse progresso, que gera essa vida, e dizendo, cuida de ti mesmo, filho. Cuida do que eu ouço, do que eu enxergo, do que eu falo, do que eu toco. Eu falo que é uma mensagem que eu falo, os 5 sentidos. Precisamos ter o cuidado nos 5 sentidos. Na audição, na visão, no tato, no que eu falo, paladar. no paladar e na visão, né? Uhum. Eu falo, precisamos ter cuidado. Sim, Pois não são tem. acessos que Satanás está querendo ter para governar o nosso coração e nossa mente. E guardarmos esses cinco sentidos. Se nós protegermos esses 5 sentidos, ele não vai conseguir Não entrar consegue, aqui. ele não entra. Não entra É aqui. verdade. Então, nós como soldados de Cristo, precisamos valorizar aquilo que nossos pais, nossos tios, nossos líderes nos ensinou. E não dar ouvido para pessoas. Porque as sandalhadas de papai tem que ser forte. Vai dar resultado. Tem resultado. As guerras vieram aí, vêm até hoje. Não vai mais a sandalhada, eu fico olhando a sandalhada. E Amém. o tapa de papai que me tirou o ar. Isso aí não é nada. É mole. Isso é mole, ó. O resto a gente Chupetinho leva. resolve. Amém, Para me amém. gerar, para estar hoje, para a glória de Jesus, junto com minha esposa, 9 anos. Glória a Deus. 9 anos juntos, 5 anos, 4 anos casados e 5 anos namorando junto. Amém. E aguardando no Senhor. Senhor. Aí eu falo, ó, Saiba esperar. já a notícia. Já a notícia aqui é algo. Eu falo, difícil nada. Difícil é ser Jesus. Com Jesus é possível. Ele supre. Todo mundo consegue. Ele é tudo. Ele supre todas as necessidades. As pessoas dizem, não é possível que vocês dois estão juntos e não acontece nada. Eu falei, não é possível para você que Pra não conhece você. ele. Para você que não teme, realmente não é possível. Pra você que Agora, não tem quem ele. tem temor, meu Agora, amigo, quem tem ele, filho, suporta qualquer vento. e aí o progresso valeu a pena. Amém. Valeu a Amém. pena. Como Sempre valeu a pena vale. o casamento, valeu Ué. a pena. Aí ganhamos tudo. Para a glória de Jesus, ganhamos de cama, armário, a toalha, né? Geladeira, tudo. Amém. O progresso. O progresso. O progresso gera fruto. O progresso gerou fruto. Porque papai e mamãe, volta a dizer, me educou lá atrás. A esperar o tempo deles. E eu poder ir para a praia sozinho.
poder caminhar sozinho. Pra poder Vai sozinho. chegar o seu tempo de caminhar sozinho. Então, não foi a noite pro dia. Demorou. E pra mim poder ir pra praia sozinho, como demorou? Quando Parece às vezes que demora, mas não demora. Isso aí faz parte do processo. Como Ninguém demorou? nasce andando. Você começa a engatinhar, você... eu enfim. ganhei minha mãe. Eu ganhei minha mãe, né? Claro, soube esperar. Aí, Virou exemplo. comecei a trabalhar e ia estudar. Trabalhar e estudar. Não poderia parar de estudar. Estudar e trabalhar. Aí, final de semana hoje pra praia. Não. Tá com um vestido, pra ficar mais bonito. Já ia conquistando aos pouquinhos o seu espaço. Aí né? sim vai poder ir pra praia sozinho. Mas, porque o Marco poderia tirar minha vida. Minha mãe estava dizendo, melhor você ficar dentro de casa, porque ela estava dizendo para mim no futuro, para você servir ao Senhor, o mundo vai querer te matar. As ondas, as circunstâncias vão querer te Poder afogar. te destruir. Então tem que tudo estar é forte ensinamento. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito Amém. Diz- É verdade. tudo Amém. tem ensinamento. Então, ouça, valorize quem você hoje ouve, sua liderança, seus amigos, colegas que verdadeiramente, amigos que te posicionam. Porque amigo para dizer, faça isso, continua isso, isso não é amigo não. Amigo diz É você, verdade. não faça isso, toma vergonha na tua cara, E bota não na tua faça. cara, não faça. Esse é amigo. É verdade. Esses são os Verdade. amigos. Porque colega tem um montão. Tem um monte. Mas amigos são poucos que têm coragem de dizer. Então, precisamos valorizar, né? Valorizar o ouvir. Valorizar. Amém. Para chegarmos aonde o Senhor determinou sobre nossa vida, para cumprir o chamado, para o mistério. E hoje, para a glória de Deus, eu, a pastora Larissa, estamos carregando essa responsabilidade tão louca, essa Amém. responsabilidade de hoje é uma empresária para a glória de Jesus. Fazendo marketing, vou fazer um Glória a marketing, Deus. vou falar da esposa. Espaço Pauli, em cima, lá atrás do Multicenter, em cima da Sérgio Franco. Oxe, é melhor. As melhores Glória a Deus. manicure, as melhores neo design, ela fala que é neo design. É Ela fala que é neo-design. manicure, é neo design. Ai, Põe fibra, uma das melhores. Amém, amém. Olha meu espaço confortável, espaço lindíssimo. Porque o progresso Gerou um fruto, gerou um resultado. Ela guardou e hoje a minha esposa, juntamente com a minha irmã, sou empresário do Espaço Power. Aí eu tava orando de manhã, Espaço Power, né? Espaço de poder. Poder. Para gerar pessoas ser Para salvas. gerar impacto. Até o nome gera impacto, tá O vendo? poder do impacto de transformar a vida. É, gera Tudo isso impacto. por quê? Tudo isso gera impacto. Porque Soube ouvir. Ouviu lá atrás. Bênção. para a glória de Deus, e caminhamos juntamente agora na FM, nossa liderança, que nos gera a oportunidade de crescer cada dia mais. Amo minha igreja, amo meus Amém. irmãos. São Estar demais. junto. É uma Eu- família muito linda. Eu Glória a falo Deus. que já viu, né? Eu sou o mais brincalhão e sorrir não mata ninguém. Não. Já, então, o caminhar, o amar, o cuidar de si mesmo, tudo depende do que você aprende. Amém. É verdade. Se nós aprendemos, terá vida dentro de nós para compartilharmos aquilo. Então, você que nos ouve, Fica com essa palavra, Fica com não, essa que ela não volte vazia, que ela realmente fixe no seu coração, que você possa entender todo o curso da seja sua grato, vida. né, às pessoas que te rodeiam e tudo aquilo que você ouviu lá atrás, pessoas que te amam, para te continuar te fazendo forte, porque o nosso maior inimigo, todos os dias e todo o tempo, quer te matar, quer tirar seu fôlego, quer te marcar com a marca dele, quer te resgatar para o lado dele. Mas Jesus tem nos ensinado, ouve. É tempo de ouvir para não ser pego por espíritos enganadores que quer te cauterizar sua mente e te levar para o lado dele. Então continue posicionado, ouvindo, aprendendo para gerar progresso, para salvar tanto a ti mesmo e todos aqueles que te ouvem. O seu testemunho vai salvar muita gente. E salva. Porque E nós salva. somente somos um farol. A luz é dele. A luz vem dele. própria. Nós somos só a base. Só precisamos ficar nele. Então, o que eu tenho para compartilhar Amém. é agradecer a TV Viva, a oportunidade, né, de nos conceder, de estar compartilhando esse momento, esse tempo. Esse aqui é
breve. É só o começo, o início então, de muita coisa que ainda vem por aí. Abençoando, prosperando. Sou novo, mas Jesus é bom. E gerando progresso e crescimento. Continue orando por nós. Nós estaremos orando por você. Então, só quero agradecer ao pastor Gustavo, meus amigos que têm caminhado juntamente conosco no FPN. Então, sou grato. Quero mandar um beijo, um abraço para minha mãe, para minha esposa, para meus irmãos da FPN. Dizer que Jesus é bom e continue no progresso, porque vai valer a pena cada dia mais. Sempre vale a pena, queridos, que esse final de semana seja um final de semana abençoado. Eu agradeço o carinho de vocês, a audiência de vocês. Curta esse vídeo, comenta, compartilhe, faça essa palavra chegar, alcançar o maior número de pessoas, porque você vai estar plantando a sua sementinha. Agradeço o pastor Erlon, um grande amigo em Cristo, nós caminhamos juntos na EFPN, aos nossos apóstolos Edson e Liana. Aliás, hoje é aniversário da apóstola Liana. Apóstola Mãezona, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Obrigado, queridos, um final de semana abençoado na presença do Senhor. Viva TV+, graça e paz. Aleluia.